Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje nós colocamos mais um capítulo na nossa série de análise técnica introdutória. Nesse vídeo nós vamos falar de um indicador que eu particularmente gosto bastante e inclusive ele faz parte da minha forma de operar. O indicador é o Ichimoku Kinko-yo. Ele é um indicador japonês que busca encontrar o equilíbrio do mercado e é muito diferente dos indicadores que eu venho explicando aqui nessa série com vocês. Para esse vídeo também não ficar muito extenso, eu vou dividir em duas partes. Então hoje eu vou explicar para vocês como que é esse indicador e como que a gente insere ele no gráfico. E num próximo vídeo eu vou explicar como que a gente faz as análises com o Ichimoku. E a gente começa logo após a vinheta. O indicador do Ichimoku, ele é composto por 5 linhas. E no cálculo dessas linhas nós utilizamos duas informações relevantes do Candlestick. Candlestick, se você ainda não sabe, ele é a compressão do preço no tempo. E ele gera um gráfico para a gente parecido com a vela. E ele tem 4 informações relevantes, que é a máxima, mínima, abertura e fechamento. No cálculo das linhas do Ichimoku, nós vamos utilizar a informação de máxima e mínima. Diferente do indicador de média móvel, que ele pega o fechamento desse candle em um determinado período e ele calcula qual que é a média dos fechamentos, no indicador do Ichimoku nós pegamos qual que é a máxima dos últimos períodos e qual que é a mínima dos últimos períodos. E aqui vem uma informação relevante. Para o cálculo do Ichimoku nós precisamos memorizar 3 períodos, 9, 26 e 52. Como são 3 períodos, nós podemos falar que é o curto prazo 9, médio prazo 26 e 52 é o período de longo prazo. Então vamos pegar uma ilustração como se aqui nesse gráfico nós tivermos 9 candles. E fica fácil a gente visualizar traçando uma linha horizontal, qual que é a máxima desses 9 candles e qual que é a mínima desses 9 candles. Se eu pegar o valor máximo mais o valor mínimo e dividir por 2, vou achar exatamente uma linha mediana. E é assim que a gente calcula a maioria das linhas do Ichimoku. E é por isso que também o Ichimoku ele é conhecido como o equilíbrio. Como ele pega valores de máximas e mínimas e acha uma linha mediana, uma linha central, ele procura encontrar qual que é o equilíbrio no mercado, seja no curto, médio e longo prazo. Uma curiosidade é que esse indicador foi feito por um jornalista japonês no período da Segunda Guerra Mundial. E basicamente ele buscava um indicador que analisasse qual que era esse equilíbrio do mercado e ele apurou isso ao longo de vários anos. Por isso que é muito importante a gente ter esses 3 períodos que eu falei, 9, 26 e 52. Então vamos para o gráfico para a gente ver na prática como que são essas 5 linhas e como que a gente insere esse indicador aqui no gráfico. Aqui no gráfico do Ibovespa nós vemos a oscilação do preço no período diário. Se eu clico com o meu botão direito, a gente vai procurar inserir indicadores e procurar o Ichimoku. Ele aparece aqui no Profit como Ichimoku Cloud. A gente vai inserir ele em cima do preço e clicar no botão OK. Quando nós inserimos o indicador, ele já vem na configuração das 3 médias que eu citei para você anteriormente. Se a gente dá um duplo clique aqui no indicador, nós podemos mudar algumas aparências e aqui nós temos 9, 26 e 52 períodos. Só que analisar dessa forma pode parecer muito confuso, porque são 5 linhas. Então vamos ver uma por uma. A primeira linha que nós vamos analisar é a de 9 períodos, que a gente conhece como Tenkan. Vou deixar apenas ela visível aqui. A Tenkan é a linha de 9 períodos. Então ele pega basicamente os 9 últimos candles e verifica qual que é a máxima, a mínima e divide por 2. Por ser de 9 períodos, a gente vê que essa linha ela também fica muito próxima do preço. Inclusive muito parecida com a questão da média móvel, mas o cálculo é bastante diferente. E qual que é o significado dela? Basicamente, a cada ponto aqui do gráfico, ele vai significar aonde está o equilíbrio do mercado dos últimos 9 dias. E isso significa, se o preço está acima, que o mercado ele está
mais forte do que a média dos últimos 9 dias. E quando está abaixo, está mais fraco que os últimos 9 dias. Vamos inserir aqui a segunda linha, que também é conhecida como Kijun. A segunda linha, ele faz o mesmo cálculo, mas olhando para 26 períodos. Então, pegando a máxima dos últimos 26 candles, mais a mínima dos últimos 26, divide por 2 e ele encontra qual que é essa média. E olhando aqui no gráfico, a gente já consegue ver algumas informações mais relevantes. Parecido com a questão das médias móveis, todas as vezes que a média azul, que é de 9 períodos, conhecida como Tenkan, ela está acima da média móvel vermelha, que é de 26 períodos, também conhecida como Kijun, podemos dizer que o preço está numa tendência de alta. E é algo que a gente consegue ver nesse período aqui, em que a Tenkan, a média de 9, ficou acima da média de 26. Da mesma forma, quando a média de 9 períodos está abaixo da média de 26, que é esse segundo círculo que eu fiz aqui no gráfico, nós temos uma tendência de baixa. E aqui também vai servir o cruzamento. Quando essas duas médias elas se cruzam, em que a de 9 passa para cima da de 26, é um potencial momento de reversão da tendência, que foi o que aconteceu inclusive nessa região aqui do gráfico, em que a gente vê um cruzamento, o preço sobe forte, volta mais ou menos aqui no patamar do cruzamento e continua o seu movimento de subida. Então o cruzamento dessas linhas também é o potencial reversão da tendência, similar nesse caso ao contexto de médias móveis que a gente já explicou aqui no canal. Vou deixar o link na descrição com vocês do vídeo das médias móveis. Então vou apagar esse desenho para não poluir tanto o nosso gráfico. As próximas linhas que eu vou explicar, vou adicionar de uma só vez 2 linhas. Essas 2 linhas estão representadas aqui no gráfico na cor amarela e na cor verde. A linha amarela, ela é a nossa maior referência. Por quê? Ela é calculada pegando a máxima e a mínima dos últimos 52 candles e dividindo isso por 2. Depois disso, ele pega esse valor calculado e ele avança 26 períodos. E é por isso que a gente está vendo o preço, o último preço que nós temos é aqui 21/9 e essa linha ela avança no tempo. A linha amarela, que é o que eu estou explicando para vocês, ela avançou 26 períodos para frente. Então, se a gente pegar esse patamar aqui da linha amarela, que está mais ou menos em 118, ele vai representar qual que é a média do valor máximo e o valor mínimo nos últimos 52 candles. A gente consegue inclusive ver isso bem aqui no gráfico. Se eu traço uma linha horizontal, a máxima provavelmente dos últimos 52 estará nesse patamar. A mínima está aqui embaixo. A gente consegue com uma simples visualização verificar que essa linha está na horizontal também e basicamente no meio dessas duas. Então ela é considerada a linha de maior equilíbrio, porque utilizou o maior período e ainda foi avançada em 26 candles. E a outra linha, a linha verde, ela representa a soma da minha linha de 9 e 26 períodos, que é a Tenkan e a Kijun, dividido por 2. Ele também avança 26 períodos. E quando nós olhamos para essas duas linhas, ela forma uma espécie de nuvem. Algumas vezes o Ichimoku ele é conhecido como o indicador das nuvens, porque a junção dessas duas linhas lembram sim uma nuvem. Só que é até interessante comentar com vocês que a pessoa que criou esse indicador, ele nunca chamou isso aqui de nuvem. Mas aqui seria então a região de maior resistência do preço. E a linha que se calcula com 52 períodos, a gente chama de Span B, e a outra linha, que é a junção da Tenkan e a Kijun, é a Span A. E podem perceber que a Span B, que tem 52 períodos, ela sempre vai estar na base dessa nuvem.
a gente vê que mais próximo aqui, o preço mais atual, a Spam A está abaixo da Spam B. Então aqui seria uma nuvem vermelha, significando que o preço está numa potencial tendência de baixa no longo período. Mas fiquem tranquilos que eu vou detalhar melhor como que a gente vai interpretar esse indicador do Ichimoku no segundo vídeo que a gente gravar na próxima semana. E agora eu vou limpar esse gráfico para a gente introduzir a nossa última linha. A última linha, ela foi inserida na cor azul claro e o nome dela é Chikou. Essa linha é basicamente a mesma linha da representação do preço, só que ela é atrasada 26 períodos. E dá para a gente ver melhor isso pegando esse topo aqui em cima. A gente vê que na linha azul nós também temos um topo aqui. Então, basicamente, é a linha do preço atrasada em 26 períodos. E essa linha, ela tem um significado bem interessante, porque o objetivo dela ser atrasada é que ela vai representar o momento, que quer dizer a força do movimento do preço. E pessoal, eu sei que pode parecer muita coisa. Aqui nós já introduzimos as 5 linhas do Ichimoku. Vocês perceberam que o cálculo delas em si não é tão complicado, mas no próximo vídeo eu prometo para vocês que vai ficar mais claro como que a gente vai analisar a interação dessas 5 linhas. Mas aqui eu já deixo um pequeno spoiler de como que vai ser o próximo vídeo. Porque o interessante desse indicador, que como ele tem essas 5 linhas e tem um significado para cada uma delas, a partir do momento que a gente consegue interpretar, dominar os conceitos das linhas, a gente vê que tem um indicador bem completo. Mas novamente, até reafirmo algo que já sempre é dito em todos os vídeos de indicadores aqui. Não existe um indicador bala de prata, que ele não falha. Todo indicador vai falhar em algum momento. Só que esse daqui, por ele ter unido mais de um conceito, então a gente precisa utilizar menos de outros indicadores. E aqui então vai ficar mais claro para vocês no próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo que nós soltamos aqui no canal. Não se esqueça de conferir a playlist sobre análise técnica introdutória. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu entendo que você está aprofundando seus conhecimentos em análise técnica e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a você ter lucratividade no mercado. Se você tem interesse em aprender mais sobre investimento, também vou deixar com vocês no canto superior direito o curso que nós soltamos aqui no canal, que vai ajudar pessoas iniciantes que não têm nenhum conhecimento sobre investimento. Na próxima semana nós temos a continuação do Ichimoku. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.